começar então com você, Vinícius, que foi durante um bom tempo responsável por essa cobertura de economia. Que você dissesse um pouco quais são as dificuldades de se tratar de um assunto que é complexo, que tem o seu próprio jargão específico, e quais são os limites que a gente tem para essa cobertura no jornal. Na economia, a gente tem um problema principal da Folha, que a gente tem que tratar desse assunto para um público que é de interesse, que tem interesses gerais, não é um público especializado, quer dizer, que tem interesse específico em economia, como seria o caso de um jornal especializado. Então, você tem uma imensidão de assuntos, que vão de cobertura de política econômica até desempenho setorial desempenho de alguns setores que podem interessar as pessoas, serviço financeiro, serviço de utilidade na área econômica, que você tem que tratar de uma imensidão de assuntos num espaço pequeno. E política econômica é uma coisa que é complicado para as pessoas entenderem, não é nem problema de jargão, né? Que as pessoas falam muito do economês, mas se você tirar o economês, as pessoas continuam entendendo. O problema é que às vezes você tem um espaço muito curto para tratar de várias relações complexas e as pessoas não estão acostumadas a pensar de maneira metódica. Tem um probleminha também de educação no Brasil, que as pessoas não são muito treinadas para ter esse tipo de debate, e tem muita fantasia no Brasil. O número de fantasias ajuda você, quer dizer, prejudica. O que você chama de fantasias? Que existe almoço grátis, que o Estado dá tudo, basta taxar os ricos, basta o governo gastar mais. Tem uma série de fantasias que, além de você lidar com um problema que já é complexo, você tem que lidar com opiniões pré-concebidas muito ruins. O nível de debate é muito ruim, então você tem que lidar com dois problemas. Tentar traduzir uma coisa que é complexa, que às vezes a gente, ainda mais pessoas não especializadas, leigos, treinados como eu, às vezes escapa da gente, é uma coisa bem difícil. E além do mais, você tem que lidar com o preconceito das pessoas. Você tem que lidar com as opiniões preconcebidas que são muito difíceis de montar. Então, se você elabora um argumento muito básico, até consensual na área econômica, quase totalmente consensual, as pessoas olham para você como se você estivesse pregando, como se fosse o demônio. Eu não sei se isso é uma característica unicamente brasileira, se ela... Assim, a minha experiência de viver fora é que esse tipo de ideia tipicamente não prospera de maneira geral. Está em uma eleição americana para provar que eu estou errado, mas assim, mesmo que você tenha debates profundos sobre rumos de política econômica, existe um certo... que alguns limites você não passa. A ideia de que você pode assim, gastar quanto você quiser, porque no final das contas, quanto mais você gastar, mais vai gerar dinheiro e aí você acaba fechando as contas, que é um mito comum que aparece em certas regiões do interior paulista, litoral carioca, etc. Isso é assim, no resto do mundo as pessoas olham para isso e riem. E aqui no Brasil, de alguma forma, é levado a sério, né? Então, certamente é um tipo de coisa que deixa a gente... Você tem que estar o tempo inteiro insistindo. Tempos atrás você repete demais, você briga demais as suas colunas. Tem o quê? Porque essas ideias estão profundamente arraizadas no país. Eu acho que tem um viés anticapitalista no Brasil de maneira geral. Talvez característica até mais latino-americana do que brasileira, mas ele existe. Então, se você tem... Eu não me considero um cara particularmente liberal. Se você me botar assim, junto de um austríaco, um economista, ele vai falar, esse sujeito aí é um caso perdido, um intervencionista. Então, eu sou, acho que até bastante moderado. Agora, me coloca no debate brasileiro, eu estou, obviamente, muito à direita, porque prospera isso. E aí tem... acho que a Folha dá um espaço para todo mundo. Acho que na parte de opinião, tudo bem, acho que tem que ter, de fato, essa diversidade. Eu estou razoavelmente tranquilo. Não, se eu for para o embate de ideias, eu tenho certeza que vai ganhar. Agora, quando você vai para a cobertura, aí não tem jeito. Você acaba dando espaço para gente que definitivamente não merecia estar falando. Tem gente que está falando a mesma coisa há tanto tempo e está errado sistematicamente há tanto tempo. No entanto, continua tendo uma opinião que é tão meritória quanto a das pessoas que há muito tempo previram o que iria acontecer, alertaram, né? E que você coloca paritário ali, dá a impressão que é a mesma coisa. Então, alguém usou a expressão outroladismo. Acho que tem que tomar um certo cuidado com o outroladismo. Se vier um fulano e falar, olha, a Terra é redonda, vem outro falar a Terra é plana, não dá para dar para o cara que pensa a Terra é plana o mesmo espaço para o cara que fala que a Terra é redonda. Vinícius, talvez tenha acontecido também quando você foi editor de Economia na Folha. Muitos leitores escrevem dizendo que o jornal é muito pessimista, que ele pega no pé do governo, que ele só dá notícia ruim. Vai ter sempre os dois lados, vai ter alguém reclamando de um lado que está pessimista, outro que está otimista, até independentemente do tamanho das crises pelas quais o país passa, eu acho que isso não depende muito do que o jornal está fazendo.
O jornal, por característica própria, qualquer jornal tende a ser mais alarmista. Porque jornalismo tem algum alarmismo por definição, tem, pelo próprio fato de ser jornal. Mesmo que seja, tente ser isento, diabo, o jornal tem que sempre trabalhar com alguma sensação. Se não tiver sensação nenhuma, pelo menos não sai nada. Já escrevi coisas que nem pensei em política e me acusaram pelo mesmo texto de ser petista e ser tucano. E isso é muito frequente. A gente está entrando no segundo ano de recessão, já olhando para 2017 com um pouco menos de otimismo ou mais pessimismo. O que é que vocês acham, que tipo de atitude vocês acham que o governo e a sociedade deveriam tomar? Tem que primeiro partir de um diagnóstico de por que nós chegamos aqui. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Acho que a gente, na minha cabeça pelo menos, a gente transformou a reação de política econômica de 2011, 2010 para cá, transformou o que seria uma desaceleração natural, basicamente alguma coisa refletindo as carências do país, transformou nessa recessão que a gente está vivendo. Quer dizer, a gente encontrou um problema de falta de crescimento, a resposta do governo foi: vou gastar muito, né, vou dar todo o crédito que eu puder e vou tentar fazer com que essa economia cresça, mesmo que ela não queira crescer. E aí gerou um conjunto de desequilíbrios, gerou uma inflação muito alta, gerou um desequilíbrio nas contas públicas sem precedentes. A gente tem um sistema político fragmentado, quer dizer, a gente viu que quando o primeiro governo Fernando Henrique, se não me engano, juntava PSDB, PFL, PMDB, você conseguia praticamente 2/3 do Congresso, ou uma coisa parecida com essa. Então, não é que também os políticos fossem melhores ou que necessariamente Fernando Henrique fosse um grande presidente, mas eram as condições que existiam. Hoje você tem um quadro fragmentado. Mais de 50%, 55% na época. Era uma coisa, era muito. Os três partidos davam 55%. Você conseguia fazer, você tinha condições melhores para promover esse tipo de reforma. Hoje tem um quadro fragmentado, acho que enfim, eu não sou jurista, mas quando o Supremo derrubou cláusulas de barreira, virou um vale tudo. Acho que mesmo numa eleição presidencial, seja quem for eleito, vai ter uma dificuldade extraordinária, mesmo que esteja convicto do programa, vai ter uma dificuldade extraordinária de montar um consenso, de montar a coalizão, sem ter que recorrer a esse mesmo tipo de tomar lá da cá que a gente está vendo. Então, eu fico muito pessimista com isso. Chutando para cima, a gente vai ficar estagnado os 8, 9 anos. Então, a gente não vai estar no fundo do poço, a gente vai estar subindo as paredes, a unha. Esse significa o fundo do poço. Isso é um desastre. Agora, se vai chegar mesmo, sim, mas tem gente falando disso. O pessoal do Itaú, o pessoal dos economistas do Itaú, os economistas do Safra, economistas do Bradesco, e a partir de meados de anos, para de cair. Agora, para de cair num nível muito baixo. A gente vai estar numa economia muito menor do que a do ano passado. Em 2017, a gente não cresce nada por essas mesmas pessoas. Essa é uma discussão bem crescente, não só no Brasil, fora do Brasil também, se a política econômica está perdendo a sua capacidade de segurar a inflação, controlar a inflação. Aqui no Brasil, aqui não é que ela está perdendo, ela perdeu porque ela foi destroçada. São condições bem diferentes. Claro, estou falando de um mundo em deflação, em que você tem um outro tipo de situação, e estou falando de uma situação no Brasil em que você está... Aqui não perdeu aqui porque... E ainda tem um componente de indexação forte, ou pelo menos de memória inflacionária. Não é que exatamente ela é melhor, eu acho que ela é mais bem conhecida. Estagflação não é um bicho novo para quem tem certa idade. Infelizmente eu já tenho essa certa idade de ver isso. Eu era muito moleque quando os países desenvolvidos passaram pela sua versão de estagflação lá nos anos 70, mas você estuda, você vê, quer dizer, então não traz, do ponto de vista teórico, nenhuma novidade. Então, o que não quer dizer, de novo, que o problema está resolvido, porque faça uma consolidação fiscal, parece aquela história, a história dos ratos que queriam se livrar, não, amarra um guizo no gato, quando a gente ouvia o gato chegando, maravilha, mas quem é que vai lá e amarrar o guizo no gato? Nenhum dos ratos queria fazer isso, óbvio. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, faz uma consolidação fiscal, quem faz? Quem é que vai conseguir? O que vocês acham que deve acontecer com a inflação no futuro próximo? A gente fechou o ano com uma inflação perto de 11%. Natural é esperar uma inflação mais baixa esse ano do que a do ano passado, mas eu acho que Primeiro, eu não tenho 100% de certeza que isso vai ser verdade.
Eu tenho uma certeza razoável, mas não é 100%. Acho que a gente ainda pode ter um cenário no qual esse negócio, de fato, descarrila de vez. Agora, ela vai cair, acho que é porque a gente teve um baita reajuste de preço administrado, quer dizer, gasolina, principalmente energia elétrica, muito ônibus, blá, 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 que trouxe inflação para esse nível de 11%. Não que o resto seja baixo, porque você pega assim, a inflação sem preços administrados, está rodando a 8%. Não é uma inflação baixa. Só de que é só preço administrado, não é. Mas o preço administrado fez uma corcova, esse ano vai ser mais tranquilo, então você imagina que a gente vai encaminhar para alguma coisa ali na casa. O conselho de mercado está 7,5 mais ou menos, eu estou com 8, 8,5, quer dizer, um pouco mais alto do que o consenso de mercado, mas ainda abaixo do ano passado. Descarrilar precisa acontecer alguma coisa, não é impossível. Agora, você falou da taxa de juros. Uma coisa que eu sinto que eu estou bem fora do consenso de mercado, eu acho que o Banco Central pode falar o que ele quiser. As projeções para o ano que vem de inflação já estão em 6%, que é o limite que ele pode suportar de inflação no que vem. Eu acho que esses caras vão ser levados a contragosto a subir a taxa de juros em algum momento. Não pode ser agora, óbvio, né? Depois de tudo que eles fizeram, chegar em março, fazer isso é realmente pegar um certificado de eu sou burro e assinar embaixo. Acho que eles são suficientes para assinar embaixo, mas talvez não tanto assim. Eles vão ter que subir. Acho que vai ser na segunda metade do ano, quando perceberem que o ano que vem também está comprometido. Você acha que pode ter uma surpresa de preços, um colapso tão grande da economia em uma hora? Para baixo? É. Eu sou muito cético a esse respeito. A gente, veja, que o mundo tem inflação baixa, tem há muito tempo. Agora, quero que me mostrem qual que é o... Não, essa relação eu não acredito que a gente vai ver um vento da deflação. Já não teve, a gente não teve. Em 2008 a gente inflacionou a economia no mundo que estava deflacionando. Mas agora, que a gente não sabe o tamanho do desemprego. Dependendo do tamanho do desemprego e o impacto disso na renda, talvez a inflação seja menor. Tem essa discussão, essa é uma boa discussão, né? A história de que existe uma troca, existe em certa medida uma troca, inflação, crescimento, inflação e desemprego. Agora essa troca, esse é o ponto que eu tenho insistido, essa troca só é estável quando você tem as expectativas ancoradas. E as expectativas no Brasil estão qualquer coisa menos ancoradas. É isso. Falando em desemprego, a gente terminou 2015 com os dados nas principais regiões metropolitanas, cerca de 7% de desemprego. A previsão é de que o desemprego continue crescendo neste ano e também em 2017. Que a tendência de desemprego é de alta, o desemprego reage de maneira defasada. Então, o que a gente está vendo hoje, do ponto de vista de desemprego, acho que ainda é resultado de quedas de produto que aconteceram lá atrás. A gente já tem encomendado uma queda de produto de 3,5%, 4% para esse ano, então que muito provavelmente vai repercutir ainda do ponto de vista de mercado de trabalho ainda em 2017. Eu francamente agora não lembro mais se a PME continua esse ano. Não, acabou. Não, né? Em fevereiro ou março, né? Acabou. Março, fevereiro. Vai até março? Então a gente vai ver mais um pouquinho. O fato é que a PME vai deixar de ser. Mas acho que pelo dado da PME, se eu tivesse que dar um número, né, a gente veria esse desemprego buscando alguma coisa perto de 9% no final do ano. O PNAD, que é a nova pesquisa, já está ali na casa de 9%. Então também é pule de 10% que ela vai passar para 11%, 12% no final de... até 13,5%, né? Não, e assim, a força de trabalho, a PNAD, força de trabalho no Brasil, pelas estimativas deles, de 100 milhões de pessoas, um pouco mais disso. Cada ponto percentual, está falando, é 1 milhão de almas sem trabalho. Isso é fácil de ver. Então, você quer dar uma tradução muito clara do que está acontecendo, você fala, olha, tem perspectiva de 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas perderem o emprego nos próximos... Quer dizer, uma pedaço já aconteceu, mas até o final desse ano. E sem contar que tem outra coisa que as pessoas falam muito, que não é o fim do mundo. Bom, claro que não é. Por isso que a gente está até brigando. E a gente já saiu dessa em outras. Isso é uma espécie de conformismo que é irritante, porque não só foi feito um besteirão que a gente não precisava, a gente podia ter uma desaceleração, levar a gente a crescer 1,5%, sei lá, que seria uma coisa muito diferente. É muito diferente. A gente já está reclamando muito, mas a gente seria outra história. Sem conhecer o outro lado da história, ia parecer muito ruim. Ia parecer muito ruim. Conhecendo, seria um negócio muito bom. O besteirão tira, cada década, tira um monte de pontos de PIB. Né? Se a gente fosse juntando todos esses pontos de PIB a cada década que a gente fez, a gente teria, sei lá, 50% mais rico. E tem um problema que volatilidade de crescimento é muito ruim.
Né? Crescer 222 é a mesma coisa que crescer 600. Né? As pessoas desorganizam. Se o sujeito se você crescer regularmente por um certo tempo, você pode acelerar, porque a pessoa vê, bom, a gente está estável, eu posso fazer investimento de longo prazo, eu posso fazer um monte de coisa. Organiza. Se você tem esses arroubos de querer crescer, esse foi o problema da Dilma, que no final de 2011, que a coisa estava mais ou menos, estava ruim, mas mais ou menos organizada, ela falou assim, não, a gente tem que crescer 5. E aí começou a loucura. E aí, quer dizer, foi um dos motivos finais da loucura, e aí destroçou tudo. Não? Se a gente crescesse regularmente menos, a gente poderia acelerar, e a gente não teria... Porque você estabiliza, as pessoas podem, vou comprar uma casa, vou fazer investimentos de longo prazo. Agora não, a gente volta para aquela loucura que as pessoas jogam na retranca. O leitor Cleison Teixeira escreveu dizendo que considera a cobertura de economia da Folha bastante pessimista e perguntando se a gente não teria responsabilidade em afugentar investidores que talvez já estivessem achando o país barato o suficiente para investir. Primeiro que os investidores estão achando o país, tem gente entrando. Eu falei com uma meia dúzia, 2 semanas, o Stuhlberger falou hoje, tanto ele assim, ele que queria ser mais pessimista, mas ele não vai bancar a aposta do cenário dele, porque tem tanto dinheiro lá de fora entrando ainda. Então o investidor, eu acho que o investidor não está impressionado com a gente, primeiro. Pelo menos o Jeffers, não sei, o investidor real ali. Mas que o nível de investimento, o investimento direto no país está surpreendentemente ok para o tamanho, por enquanto, pelo menos. Para o tamanho da nossa besteira. Você não acha que não? Não, eu acho que está só... que tem um pedaço desse investimento que eu acho que não é. Sim. Né? Mas nos bons tempos a gente estava com essa discussão também, sabe? O que era que tinha uns pedaços estranhos. Eu cheguei a levantar, eu ainda não tenho esse negócio muito bem amarrado na cabeça, mas com as novas estatísticas que o Banco Central tem soltado, ele tem aberto mais investimento. Tem um pedaço lá assim que é investimento de subsidiárias brasileiras na companhia mãe. Basicamente a gente tomando dinheiro lá fora e passando aqui. É a mesma empresa, né? Mas de qualquer forma, isso foi muito importante em 2014, foi menos em 2015, por isso que eu ainda não tenho muito claro. Mas isso dito é verdade, o investimento direto ainda está alto. Tem outra coisa que os jornais não perceberam, a gente percebeu pouco. A confiança começou a cair lá em abril de 2013, começou a fazer assim. E se você separa por classe de renda, no caso consumidor, os consumidores de renda mais alta começou a cair. Provavelmente, na média, isso foi inflação, que a inflação ficou ruim. A inflação da comida chegou a 14% em abril, foi aquela coisa da inflação do tomate, o pessoal fez piada com isso, mas a inflação, o aumento da inflação bate muito na confiança do consumidor e a gente não estava notando. O país estava meio encrencado, mas não estava notando, tanto como todo mundo se surpreendeu em junho de 2013. Eu até escrevi uma coluna 15 antes de ter a explosão de junho de 2013. Falei assim, olha, tem uns meninos tocando fogo nos ônibus nas cidades do interior, o índice de confiança começou a cair um pouquinho, tem um mal-estar. Agora, a presidente tem 67% de popularidade, não vai acontecer nada. Escrevi 15 dias antes de junho de 2013, então não é possível, mas a confiança começou a cair. Então, as pessoas começaram a sentir mal-estar muito antes. Aqui, nos centros econômicos mais importantes, a elite empresarial já estava vendo que aquela coisa estava enrolando, tanto que a partir de junho de 2013, a partir de metade de 2013, o investimento começa a cair mesmo, porque as pessoas estavam vendo que tinha um monte de problema. A rentabilidade estava caindo, a política econômica parecia definitivamente maluca. Então, a gente foi pouco pessimista. A gente devia ter sido mais. A gente devia ter percebido antes. Eu acho que, de maneira economia, eu dependo sai o número de inflação, o número de desemprego para saber o que as coisas estão acontecendo. A pessoa que está ali, ela percebe muito antes da gente. Muito antes. Ela percebe, na feira. Elas mesmas sabiam que alguma coisa ruim estava acontecendo. Aquele negócio de abril de 2013... que teve, eu gosto de lembrar disso, da inflação do tomate, virou piada. O tomate era uma metáfora. Porque a inflação da comida e a bebida dos alimentos em um ano ficou 14%, e a inflação média era 6,5%. E para as pessoas, elas veem, elas sentem, 14% é muito ruim. Uma coisa que essa me tira do sério é a história do apesar da crise, né, então alguma coisa tem, algum setor, apesar da crise, a crise é uma invenção da grande mídia, da grande imprensa, para criticar a cobertura da Folha. O Laerte, que é um cara que eu adoro. Eu sempre fui fãzaço do Laerte. Laerte vem com uma charge na página 2, dizendo a crise está aqui no meio do carnaval. Procura ela aí no meio. Procura no meio. Pô, pelo amor de Deus, vamos ter um mínimo de respeito com o pessoal que perdeu o emprego.
né? Assim, tudo bem, você pode ter as convicções que você quiser, mas o próprio governo reconhece que tem uma crise. Eu não mando no IBGE, quer dizer, o IBGE vai sair com um número de queda de PIB de 4%, tudo bem, PIB tem suas dificuldades, mas é isso. Você olha o que está acontecendo com a indústria automobilística, você está vendo lá o que está acontecendo. Você olha para as pessoas, não tem muita ambiguidade sobre o número de desempregados que está crescendo. Vocês enxergam alguma boa notícia que a gente vai poder dar na Folha nesse ano na área de economia? Você tem um ajuste externo que não foi trivial, a gente saiu de um déficit de mais de 100 bilhões para uma coisa que foi 55, 56, foi um ajuste grande, doloroso, uma parte veio da recessão, mas enfim, isso é bom, o nosso histórico é que em geral a gente ia para o saco pela via externa, a gente tinha uma crise de balanço de pagamentos e isso é que gerava uma baita recessão. Agora a gente inventa, a gente tem uma baita recessão, mas a gente não tem uma crise no balanço de pagamentos, então tem isso. Eu acho que talvez você comece a aparecer, tem certas reações que o governo está sendo forçado a tomar, certas decisões que revertem um pouco os erros do passado. Então, por exemplo, estava lá uma história de que o governo está pensando em mudar regras do pré-sal. Pô, pode estar vindo tarde, está vindo um momento péssimo para o setor de petróleo, etc. Mas, assim, aquilo a gente sabia que estava errado, não é nem questão de partilha ou concessão. Por que a Petrobras tem que estar em todos? Isso limitava, isso foi um problema para a Petrobras, foi um problema para a exploração de petróleo. A gente perdeu boa parte do bonde do petróleo saindo, porque a gente ficou debatendo, não vou nem usar o termo que eu estava imaginando, a gente ficou debatendo aqui como é que a gente ia explorar, como é que a gente ia gastar o dinheiro e ninguém tirou o petróleo do chão, no caso do fundo do mar. Para o leitor do jornal, para a pessoa comum, esse ano vai ser de mais más notícias do que do ano passado, porque a sensação térmica vai ser pior. Porque o desemprego vai ser maior agora, a gente ainda vai estar com uma inflação que não está difícil de cair, cai de 9% se tudo der certo em junho, e 9% é ruim, é uma inflação que corta salário de maneira que você vê, corta consumo de maneira que você vê. Então, para as pessoas, não sei qual vai ser a boa notícia, você pode falar, olha, as coisas estão começando a melhorar. E algumas das notícias vão ser percebidas, se vierem as grandes boas notícias, vão ser percebidas como muito ruins, que reforma previdenciária vai causar muita revolta, se vier. A boa notícia seria um consenso em torno de um plano de longo prazo, mas essa eu não sei se vem nem em 2018, nem em 2019, eu não sei como é que vai ser isso. Mesmo porque os partidos e as lideranças estão aí, parece que ninguém se apropriou desse problema, ninguém está consciente do tamanho da encrenca. Então, vamos todos apertar os cintos e esperar passar em 2016. Pior que apertar o cinto, pior a crise, né? É o paradoxo da poupança, vamos dizer assim. Alexandre, muito obrigada pela presença. Vinícius, obrigada. Até logo, obrigada pela audiência.